Você que não viu essas 4 mensagens, essas 2 mensagens, vai lá ver. Nós temos falado sobre isso. Que uma geração que ainda não entendeu essas 4 estações, ainda não edificou esse altar, ainda não fundamentou a sua vida pautada nisso. Em todos os dias, você passar por esse lugar, arrependimento, sendo justificado por Jesus, sendo santificado a sua vida, você vai viver a vida que Jesus expressa: eu sou o caminho, a verdade e a vida, a glorificação. Aí nós estamos na igreja orando com os nossos pecados todos emaranhados na nossa vida, a nossa cabeça toda emaranhada, o nosso espírito aprisionado, a gente está vindo para a igreja barganhar, pedir coisas. Não, irmão, você precisa entender o que Jesus quer. Não caia no conto da graça barata. Existe uma graça que ronda no meio da igreja que está se tornando a desgraça de muita gente. Porque nós não merecemos, mas Ele foi e pagou pelo preço. Nós pregamos sobre isso. E agora nós vivemos com Ele, santificando a nossa vida, andando sobre uma vontade que não é nossa, porque a nossa já está corrompida, irmãos. Por isso que Jesus, Ele olha para mim, para você, Ele fala: ó, perca a sua vida. Por quê? Porque Deus, Ele não vai constituir nada em cima de algo corrompido, com fundamentos corrompidos. A tua vontade, ela já está corrompida, a minha vontade, ela já está corrompida. Então nós precisamos caminhar sobre um elo que nós não temos muito entendimento. Por isso que nesse lugar é Ele que vai transicionar, é Ele que vai direcionar a nossa vida. Toma a tua cruz e siga-me. Esse é o nosso papel, o dever de casa. Tomar a cruz e seguir. Agora nessa caminhada com Jesus eu preciso entender como que se caminha, como que se relaciona, como que nós iremos manter esse relacionamento sólido, firme, sustentável. Aí não é só estar no culto de domingo, no culto de quinta, nos pequenos grupos, não. Você precisa entender que a santificação é um elo diário. A sua renúncia vai te ensinar muita coisa, irmão. A sua vontade de perder vai te ensinar muita coisa. Por quê? Porque a partir do momento que eu perco algo dentro de mim, esse lugar que foi perdido, esse lugar que foi literalmente tirado, uma vontade, ele vai estar vago, ele vai estar vazio. E é justamente aqui que o céu, ele vai começar a nos edificar sobre algo que a gente nunca viu, sobre algo que a gente nunca ouviu, sobre algo que a gente nunca sentiu e que nunca passou na nossa mente ou no nosso coração. Essas são as coisas que o céu, ele tem preparado para nós, é algo novo. A Bíblia vai dizer que o véu se rasgou e através do véu se rasgar, agora nós seremos conduzidos por um novo e um vivo caminho. Que caminho é esse? Como que se caminha nesse lugar? Como que se caminha com Jesus? A Bíblia vai dizer que o meu pecado, ele faz separação entre mim e o meu Senhor. Agora eu preciso começar a compreender que dia a dia eu tenho algo dentro de mim, eu tenho algo que pode ser ativado, eu tenho algo que pode ser literalmente trago de novo à tona, que pode fazer uma separação entre mim e entre o meu Senhor. Eu preciso ter a percepção disso na minha vida. Então diga para o colega que está do lado, você não pode vacilar. Diga para ele, você não pode vacilar. Diga, você não tem mais essa opção. Você tem que andar em retidão, irmãos. Porque senão toda a nossa movimentação ela vai ser em vão. A Bíblia fala que o meu povo, quem é o povo de Deus? Nós, os filhos. O meu povo perece porque ele falta. Tu já conhece, tu sabe. Então hoje eu quero trazer para vocês um pensamento. Vamos pensar. Qual é a oração que a gente gosta de fazer? Isso é um fundamento, sim ou não? Tem gente, irmão, que quando está na luta, meu amigo, ora, passa 24 horas por dia em incessante oração, vira orador. Mas quando está na bênção, meu Jesus amado, que tipo de oração que Deus ouve? Qual é a oração que nós fazemos, que o Senhor está ouvindo? Qual é a oração que nós fazemos que tem trago para nós uma resposta? Uma resposta de um clamor atendido. Isso tudo que eu estou vivendo, ela é a resposta das minhas orações. Qual é a resposta que você está obtendo das suas orações? Vamos falar sobre isso. Jesus,
Uma expressão que nós cantamos aqui, uma oração muito poderosa, que não é uma reza, é um caminho. Ele vai dizer, olha, vocês, quando vocês forem a Deus em oração, vocês vão por esse caminho. Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Transcendeu. Santificado seja o teu nome. Santificado seja, tem a ver com o que Ele é. É uma oração de alguém que tem um entendimento, que tem a consciência lógica diante de quem ele está orando. Ele é santo. Qual é o ambiente que se cria para que a manifestação do santo seja uma realidade aqui na terra? Isso é uma construção minha e sua. Isso é um lugar. Isso é uma vida. Isso é um movimento que você tem que se atentar a construir. Santificado seja o teu nome. Venha a nós a manifestação do seu reino. A pergunta que eu vos faço, em que ambiente o reino de Deus ele vai se manifestar? Eu estou fazendo perguntas, eu estou conjecturando para levar vocês a pensar. Entra no teu quarto, fecha a porta. O que acontece nesse quarto? Quando ninguém vê. Mesmo lugarzinho que você levantou um altar, habita pornografia. Vamos pensar, irmão. Vamos pensar, aquelas séries que quebram princípios. Ah, pastor, isso não tem nada a ver. Não, isso tem tudo a ver. Isso tem tudo a ver. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se tem trevas, Deus chegou, as trevas têm que bater em retirada, irmãos. Se a verdade chegou, já não tem mais espaço para mentira. Sim ou não? Está na Bíblia. Então nós estamos fazendo essa proclamação. E venha sobre nós o teu reino. Qual é o ambiente? Como que se edifica esse ambiente para que haja manifestação do reino de Deus? O que o reino de Deus ele vai trazer para a sua vida? O que o reino de Deus vai trazer para essa casa? O que o reino de Deus ele vai trazer para Campo Grande, para o Brasil, para a nossa nação? Vamos pensar. Nós não estamos preocupados com isso, irmãos. A nossa movimentação para com o céu é simplesmente de benefício próprio para nós. E nós começamos esse culto trazendo um fundamento, uma declaração, uma base, que não haja nada entre eu e o meu Senhor. Que entre eu e o meu Senhor não tem espaço para mais nada, a não ser a nossa comunhão, o nosso amor, o nosso relacionamento, eu nele e ele em mim. A manifestação da glória, ela vai ser revelada a nós, Cristo em vós, a esperança de uma glória que há de ser revelada e também manifestada. Eu não estou aqui por causa do que ele pode fazer, meu irmão, porque ele para mim, ele já é suficiente. O que vem na vida de um homem que está tão cheio de Deus, que quando ele dobra o seu joelho, o reino se manifesta. Esses, a Bíblia dirá, onde tu colocar a planta dos seus pés, é seu esse lugar por herança. Por quê? Porque comigo está o Criador de tudo, comigo está o Senhor de tudo, comigo está o dono do ouro e da prata. Não é quem está lá, meu irmão. É sobre qual é a manifestação que vai começar a brotar nesse lugar a partir de você. Então você reparou que nós estamos perdendo as nossas energias, gastando as nossas energias dentro de uma igreja de uma forma errada? E quando o reino se manifestar, o que sobra? A vontade dele. Agora alguém está dizendo, na minha vida tem todo o espaço para manifestar a sua vontade, porque ele diz, e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Para a terra se manifestar no céu, tem que ter uma base, pautada em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como já está estabelecido. Sede santo,
por como eu sou santo. Aonde que entra a santidade, a santificação na sua vida, irmão? Sabe por que a igreja hoje ela vive de fofoca? Porque ela não foi santificada, ela não foi purificada. Sabe por que esses pensamentos escusos, eles ainda estão no nosso meio? Porque nós não lidamos mais com o altar da santificação. Você está aí cumprindo um rito, talvez perdendo tempo, sem desfrutar da verdadeira vida que emana sobre a igreja, sem desfrutar da verdadeira vida que emana sobre o Espírito Santo de Deus. Então eu vou te fazer a pergunta novamente: que oração que você está fazendo que Deus está ouvindo? Porque esse é o verdadeiro sentido de oração. A oração, ela vai atrair para nós o que o céu ele preparou. A nossa oração, com a nossa santificação, ela vai trazer para nós esse lugar onde o que é santificado, ele vai se manifestar sobre nós e em nós, através do teu reino. E o que esse reino vai trazer para nós, irmãos? Uma vontade que a Bíblia tem como boa, agradável e perfeita. Então, para que o reino de Deus ele venha a ser manifestado, meu irmão, tem que haver uma renovação do teu entendimento. Está lá, Romanos 12. Aí nós queremos desfrutar da bênção do Senhor com a mentalidade caída, com a nossa conduta seguindo o curso desse mundo, seguindo os conselhos e os fundamentos dos principados da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência. E Deus está dizendo: não, para que você possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, precisa-se haver a renovação do vosso entendimento. A tua palavra agora, ela tem que ser uma só: sim, sim, não, não. Mediante isso, não é o que se ora, é quem ora. Então Jesus está nos ensinando na oração do Pai Nosso, que a minha fala, a minha petição, ela tem que encontrar com o meu propósito. Essa é a oração que Deus ouve. A gente pega muito texto isolado da Bíblia, e a gente toma aqui, pedir, dar-se-vos-á. Vai ler tudo, irmão. Porque Deus realizará o desejo do meu coração, está na Bíblia. Lê o verso seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Então qual é o desejo do coração que Deus ele vai realizar? O coração que está posicionado na vontade dEle, e não na sua. É a oração do Pai Nosso, está dizendo: e seja feita a tua vontade. O que o céu está expressando através dessa palavra? Que na presença de Deus só tem espaço para uma vontade, não é a sua, é a dele. Então, na realidade, as minhas petições, os meus pedidos, eles têm um direcionamento: encontrar na minha oração o propósito de Deus na minha vida. Volto a repetir: Deus ele não vai manifestar nada sobre um fundamento corrompido. Não se deita vinho novo em odres velhos. Não. Vinho novo se deita em odres novos, novos fundamentos, um novo cântico, uma nova mente, um novo posicionamento, meu irmão. Talvez você está numa igreja há muitos anos, fazendo a oração errada, talvez uma oração com falta de entendimento, sem ter um entendimento claro, genuíno e verdadeiro. Abra aí para mim, João capítulo 15, verso 7. Eu não vou ler o texto todo, depois você lê lá João 15, você vai entender, vai aparecer aí, que diz, vocês lêem aqui que eu leio aqui: se vós estiverdes em mim, se nós estivermos nele, não é nós levarmos ele para os nossos problemas, não é isso que a Bíblia está dizendo, não. É se nós estivermos enxertados nele. Está na Bíblia. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, meu Deus,
pede o que quiserdes, e será feito. Agora, qual é a base? Qual é o fundamento? O Cristo. Pautada em que palavra? Na dele, na vontade dele. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão: existe sincronismo entre você e o seu Senhor? Existe sincronismo com a tua mente, com a mente do seu Senhor? Existe sincronismo do teu coração com o coração do seu Senhor? É isso que nos falta. De uma geração que já não se move mais segundo os propósitos de Deus, segundo os desígnios de Deus. Por quê, irmãos? Porque nós ainda não aprendemos a abrir mão da nossa vontade. Nós estamos muito vivos ainda. Nós estamos ainda com o nosso coração aprisionados em coisas que o Senhor desaprova. E Jesus está dizendo, esse fundamento é o fundamento que o Senhor está trazendo para nós. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão experimentar o que é pedir e acontecer. Mas as nossas petições estão todas ligadas mediante a nossa vontade. Vamos continuar lendo, vai lá, passa para os 8. Nisso é glorificado meu Pai que estais, e meu Pai que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como que eu glorifico o Pai? Está ali, ó. Nisto é glorificado o meu Pai. Que esse caminho vai tornar-nos uma árvore frutíferas. Pessoas se alimentarão, pessoas provarão, pessoas comerão dos nossos frutos, e nesse lugar o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele vai ser no nosso meio glorificado. Será que nós estamos prontos para isso, meu irmão? De ser na presença do Senhor uma árvore frutífera, de nós estarmos nesse lugar com o nosso coração voltado para a vontade dEle. Não é mais sobre nós, não é mais sobre a nossa vontade. Aqui está o segredo de uma oração que literalmente ela tem poder, de uma oração que literalmente vai manifestar coisas poderosas e grandiosas na nossa vida. Não é uma oração de alguém que não está conectado com o seu Senhor, é de uma igreja, é de um filho, é de uma pessoa, é de um homem, e é de uma mulher que ele está focado na santidade do Senhor. O reino do Senhor já está manifestado num ambiente santificado, e nesse ambiente já tem todos os fundamentos para que a vontade dele seja estabelecida. Não existe resistência nesse lugar. Existem homens e mulheres que se aprontaram, existe uma igreja que se fundamentou para que a vontade de Deus ela seja glorificada. No momento mais difícil da vida de Jesus, Ele vai fazer uma exclamação: mas não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Embora o sentimento, a dor, a frustração passa de mim esse cálice, porque eu sei que o Senhor tem poder para isso. Mas por favor, não seja feito como eu quero, seja feita já como está escrito, seja feito como já está designado. Porque a vontade de Deus, ela sempre vai ser melhor do que a nossa, irmãos. Existem momentos ruins que nós estamos vivendo, não é porque Deus é mau, é porque você ainda não aprendeu. É porque ainda nós insistimos com o nosso coração duro. 1 Samuel, abre aí para mim. Primeiro Samuel capítulo 1. Verso 1 diz: havia um homem de Ramataim, Zofim, na região da montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Eframita. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Todos os anos, nós não estamos falando de dias, irmão, não estou falando de meses, nós estamos falando de anos.
todos os anos, subia da sua cidade a Siló para adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. E aconteceu que no dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, ela dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Mas a Ana dava uma porção dupla, pois a amava, embora o Senhor a tivesse deixado estéril. O Senhor cerrou a madre. Pastor, por que Deus faz isso? Deus tem propósito em tudo. Tem coisa na tua vida que está como Ana, só está fechado, só está cerrado, só está bloqueado por falta de entendimento. É simples. Tem coisa na sua vida que está atrasado por causa de entendimento. Porque tudo aquilo que eu entendo errado, eu aplico errado. Se eu entendi errado e apliquei errado, eu fundamentei errado. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo as promessas do Senhor, elas estão atrasadas na sua vida? Vai, Abraão. Quantos anos se demorou para o cumprimento de uma promessa? Vai lá ver. Nós já pregamos essa mensagem aqui também, tem lá no YouTube, e ativa o sininho. Vai lá. Deus dá uma ordem para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, sai da tua terra e da tua. Aí Abraão leva quem junto? Parente. Você vai ver, irmão, que Deus só volta a falar com Abraão a partir do... Depois vocês veem para mim aí, ô Pedro, depois vocês veem se tem formiga aí na cadeira desse menino aí, que ele está levantando já umas 3 vezes. Depois vocês veem aí, ou troca de cadeira aí, passa um inseticida aí. Ele está lá. E qual é a movimentação que Deus está fazendo? Obediência. Fundamentar sobre um elo de obediência. Você fez o que eu pedi você fazer? Não. Anos se passam. Anos se passam. Anos se passam. A partir do momento que há uma contenda entre os pastores de um, pastor do outro, Ló e Abraão se separam, e Deus volta a falar: Abraão, vamos voltar à nossa conversa. A pergunta que eu vos faço: quanto tempo você está atrasado por desobediência? Quanto tempo nós estamos atrasados porque nós não estamos mais compreendendo o que Deus já pediu para a gente fazer, que a gente ainda não fez? Aí nós precisamos começar a compreender que tem coisa que você tem que fazer, e milagre é Deus que faz. Quanto tempo nós estamos exatamente assim, atrasados? E por que a madre está fechada? Por que o negócio não acontece? Porque tem alguns movimentos que eu ainda não entendi, tem alguns movimentos que eu ainda não captei. Por isso a madre de Ana, ela estava fechada. Por isso Deus não dava filhos a ela, e a Bíblia, ela é claro: e o Senhor a deixou estéril. Existe alguém que está ali, ó, ele dava 2 porções, ele acreditava, ele semeia, não, Ana, olha, não, mas eles não tinham essa informação que o Senhor fechou a madre dela. Porque para o cumprimento de um propósito, para o cumprimento de um entendimento. O verso 6 vai dizer: espera aí que saiu daqui. Eu vou dar tchau para esse tem um vírus do cão aqui, viu, irmãos? Ele saiu do 1 foi pro 10, você viu lá? Amarrado. Mas voltou. Mas Ana dava uma porção dupla, pois amava, embora o Senhor tivesse deixado estéril. O verso 6 vai dizer: e a sua rival a provocava excessivamente, a fim de deixá-la irritada, pois o Senhor havia fechado a sua madre. E assim ele o fazia anualmente. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra provocava, por isso ela chorava e não comia. Todo ano está ali, ó, mesma história. Lá vai eu de novo para o templo, lá vai eu de novo ser envergonhada, lá vai eu de novo fazer as mesmas orações, lá vai eu de novo, e parece que é minha dor, e parece que o negócio não acontece, mas eu não vou desistir. Não, irmão, não é sobre desistir, é sobre ter entendimento. Ah, porque eu nasci para sofrer. Quem foi que te disse isso?
Papai foi assim, mamãe foi assim. Realmente, papai e mamãe foi. Eu não vou ser. Porque eu tenho um Cristo que me remiu. Eu tenho uma cruz que morreu o meu Senhor. E na minha palavra, na Bíblia, Ele deixou para mim uma mensagem. Tetelestai, está pago, está consumado. Agora vai ter sobre você vida, e uma vida rica em abundância. Agora você é meu filho. Você é cordeiro em Cristo Jesus. Nesse plano, meu amigo. Quem vai ditar o ritmo da minha vida? É o Cristo. Diga para mim, é o Cristo. Diga, é o Cristo que dita isso aqui. Diga para ele, é sobre a vontade de Jesus que eu tenho que andar, meu irmão. Muda o teu palavreado. Muda a tua perspectiva. Começa a entender isso aqui. Nós precisamos começar a posicionar a nossa vida. Não é sobre mas eu estou na igreja há anos e nada acontece, a minha vida não muda. É porque você ainda não mudou, meu irmão. É porque você quer uma mudança de vida com os fundamentos caídos. É porque você quer uma mudança de vida com fundamentos completamente desconstruídos. Não, a tua vida vai mudar quando você mudar. A tua vida vai mudar é quando você tiver um entendimento aguçado do que Jesus ele vem fazer nesse plano em você, meu irmão. Então eu não estou aqui para a minha vida mudar, para as coisas que estão à minha volta mudar. Você só quer apontar Jesus porque está fora? Não, começa a fazer a caminhada que Jesus ama, aponta para dentro. Eu não estou aqui para falar para Jesus mudar a minha situação, eu estou aqui para fazer Jesus mudar a minha vida, porque quando Jesus começar a mudar o meu coração, tudo que tiver de fora vai ser transicionado como está por dentro. Por isso que eu afirmo lhe dizer, meu irmão, um homem nunca vai mudar aqui dentro, aqui fora sem antes mudar aqui dentro. Então enquanto aqui dentro não mudar, aqui fora vai continuar sendo a mesma coisa. Porque o verdadeiro fundamento está aqui. Por isso que os filhos que creem no Senhor, eles começam a trazer a existência aqui fora. Aqui fora ela ainda não existe. Aqui fora eu estou sentado sobre os escombros. Mas aqui dentro tem um plano. Os escombros caiu e eu estou sentado em cima dos escombros. Por quê? Porque o primeiro passo eu já dei. Tudo que eu construí errado, Deus jogou por terra. Agora é um novo tempo. Eu estou sentado sobre os escombros. O que eu faço com esses escombros? Eu sento para chorar e lamentar? Não. Eu vou tirar os escombros. Porque nesse mesmo lugar que eu fui envergonhado, com o meu Jesus, eu vou plantar e edificar. Está lá, meu irmão, isso é bíblico. Isso é bíblico, é sobre entendimento. Aí você quer que Jesus continue abençoando uma vida completamente reprovada. Irmão, tu vai ficar anos como Ana, estéril. Porque você ainda não entendeu o que o Senhor ele quer fazer na sua vida. Por isso que a proposta de Jesus para mim e para você é: perca a tua vida. Por quê? Porque daí, mas o Senhor construir coisas tão sólidas. Mas e qual é o fundamento de tudo isso? Por que a Bíblia fala que a fé é só... Irmão, você só vai encontrar isso sobre a fé. A fé é um firme ponto. É só disso que Deus precisa, de um bom fundamento. E depois, pastor, que o fundamento estiver pronto, instaurado e fundamentado, tudo que se construir por cima vai ser sustentado. Vai descer a chuva, vai correr-se os rios, vai bater a tempestade e essa fundação vai ficar intacta, porque alguém decidiu construir a sua vida sobre a rocha. Isso é bíblico, irmão, isso é fundamento. E Ana está lá, sofrendo, sendo humilhada todo. Eu imagino o sofrimento dessa mulher, por isso que ela não comia. Não tenho prazer, não quero, não. Lá vai eu de novo, para os mesmos rituais nada acontece, eu já não acredito mais. Por isso que o lugar que Jesus mais ama é na mesa. Aonde ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e come e beba. Porque muitos de nós deveríamos estar comendo, meu irmão, o pacto da nova aliança para ter vida. Outros estão comendo para ser condenado. Esses vão permanecer doentes, fracos e adormecidos. Estão no lugar certo, com a mentalidade errada. Estão na presença do dono de tudo, com fundamentos errados. Diga para a pessoa que está do teu lado: eu vou te dar um conselho. Não é mais do teu jeito. Diga para ele: do teu jeito vai continuar dando errado. É sobre Cristo. É sobre o nosso Senhor. Está lá. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Tentando consolar, né?
Não diz a resposta de Ana, mas vai dizer, então Ana se levantou após terem comido e bebido em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado em uma cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ana, vai vendo o nível. Com amargura de alma, levantou-se e orou ao Senhor, chorando abundantemente. E fez um movimento. Um movimento com entendimento muda tudo. É quando a minha oração ela se choca com o propósito de Deus. É exatamente a oração que Jesus ele nos ensina na oração do Pai Nosso. E seja feita a tua vontade aqui na terra, como está projetado no céu. Essa mulher, ela faz uma oração, uma movimentação, e fez Ana um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se hoje atentares para a aflição da tua serva, e se de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas me deres um filho, homem, varão, eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, esse vai ser o nazireu. Esse vai ser o menino que vai vir a esse plano para um propósito exclusivo do céu. Foi exatamente a movimentação correta para o milagre acontecer na vida dessa mulher. Essa é a oração que Deus responde. É isso que João 15 está dizendo, se você permanecer nele, e você permanecer, as palavras dele permanecer em vós, então vocês pedirão e acontecerão. É quando nós entregamos a nossa vida para Jesus com um objetivo, vivermos com Cristo nesse plano, um propósito, que não vai vir de você, meu amigo, vai vir dele. Vai vir sobre a vontade que já está estabelecida na eternidade. Por isso que a proposta de Jesus para mim e para você é uma só: toma a sua cruz e me siga. A diferença não está apenas na intensidade das nossas orações, mas no alinhamento dela com a vontade de Deus. Não é só você orar, e nada acontece, pedir, mas está pedindo mal. Por quê? Porque você só está pedindo para os seus próprios deleites. Você só sabe pedir para coisas para desfrutar nesse plano. Não, essa não é a vontade de Deus para nós. Talvez nós somos a geração que estamos enquadrados nessa oração, do pedinte que pede mal, de alguém que está pedindo por algo que não está estabelecido a vontade de Deus nesse lugar. É a história de Ana, que está na presença de Deus todo ano, anos fazendo a mesma coisa, anos fazendo a mesma movimentação. Mas quando essa mulher ela foi atendida, quando a sua oração passou de desejo pessoal para um propósito eterno. Quando a sua oração passou de algo que ela desejava para um propósito que Deus tinha para estabelecer naquele dia, naquele momento, naquela nação. Samuel já estava pronto, meu amigo. Samuel já era um homem preparado, a história de Ana já estava escrita. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina dizendo que Deus escreveu a nossa história sem que nenhum dos nossos dias houvesse existido. Agora o Samuel só nasce cedo ou tarde, dependendo de como Ana está orando. Irmão, a história de Ana ela é categórica. De apresentar para nós que tem coisa na nossa vida que está travado, porque nós não entendemos ainda. A Bíblia diz, e se o herdeiro, ele é herdeiro, ele é filho legítimo, ele tem direito a tudo, porque ele é dono e senhor de tudo. Mas olha o que a Bíblia está dizendo: e se o herdeiro, ele for um menino, ele nada difere de um escravo, mesmo sendo ele dono e senhor de tudo. Ele vai ter sempre alguém para ditar o ritmo da vida dele. É Abraão que está lá, já era para por que não falou que ia dar e não deu, falou que ia dar, tu já obedeceu, tu seguiu as instruções.
Não, irmão, tu faz a tua parte, Deus faz a dele. Por favor, não queira ensinar Deus a fazer milagre. Por favor, irmão. Deus sabe o que faz. Não subestime a sabedoria dele. Não subestime o poder dele. Não é sobre oração. A mesma Bíblia está dizendo, olha, você está fazendo tantos projetos, mas a maioria deles, quando eu vou fazer a inspeção, eu tenho uma visão sobre esse caminho que você acha que você vai tirar a vida. Esse caminho vai te matar, cara. Esse caminho vai acabar com o teu casamento, esse caminho vai acabar com a tua fé. Esse caminho vai acabar com o teu altar, mas você está achando que é o caminho certo. Qual é o caminho certo, irmão? Aquele que Jesus está te conduzindo. E o primeiro caminho que Jesus está tentando te conduzir, você não deseja ele, porque ele diz, olha, se você estiver disposto a perder a sua vida por amor a minha, não tem dinheiro nisso aqui, tem amor, diga para a pessoa, é só amar. Diga para ele, Jesus não vai te dar nada a não ser o amor. Quando você perder, é só o amor. Irmãos, a igreja ela precisa andar sobre dois fundamentos poderosos. Diga para mim, o amor e a fé. É tudo que você precisa para orar. Orar com amor e ter fé. Jesus, qual é o maior fundamento de todos? Amará o seu Deus acima de todas. E o próximo? O teu próximo como a ti mesmo. E qual é a outra arma? A fé. Então que tipo de oração que você está fazendo, meu irmão? Que tipo de petição que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Quando que a nossa oração vai passar de desejo pessoal para um propósito divino? Quando que nós iremos começar a fundamentar a nossa oração pautada em não num plano terreno e passageiro, mas para a eternidade? Nos planos que você tem aí, nas petições que você tem, deixa eu te fazer uma pergunta, onde é que Deus entra nisso aí? Aonde que Ele vai ser glorificado dentro disso aí que você está projetando? Não, Deus é o teu trunfo, se der errado tu coloca Ele no jogo. É assim que a gente faz. Deu ruim, vamos para o monte, vai 7 dias no monte. Jejum, vamos jejuar, levanta a grande oração. Não, irmão, pode se preparar os 7 dias, os 21 dias que você andou errado, você vai ter 21 dias para andar de volta, para você voltar para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Porque o resultado que você está colhendo hoje foi a decisão que você tomou errada ontem. Diga para a pessoa, plantou, comeu, não é bom, agora planta certo. Volta, você vai ter que voltar, irmão, não tem jeito. Ana está lá fazendo a mesma coisa todo ano o mesmo ritual, mas nunca foi sobre o ritual, sempre foi sobre o entendimento. Um dia ela ora, Senhor, eu não quero ser egoísta. Por quê? Porque tudo indica o texto que ela queria ter filho para competir. Aí, Penina, e aí? Talvez esse era o sentimento de Ana, como você quer ficar rico para dizer para o teu vizinho que você tem mais dinheiro que ele. Tu acha que Deus vai entrar nessas furadas, irmão? Tu acha que Deus vai te dar uma vida melhor, uma casa melhor, um carro melhor por causa da invejazinha que tu tem do teu vizinho? Conversa fiada, meu amigo. Deus não tem tempo para essas brincadeiras e nem para essas rixinhas. Deus ele se move por propósito. Está acima disso. Talvez o sentimento de Ana, a oração de Ana, Senhor, não aguento mais, Penina está me envergonhando, eu também sou filha, eu também sou, e o Senhor só ouvindo ela, então continua nisso aí, meu irmão, vai continuar com a mata cerrada. Mas um dia ela vai fazer uma oração que muda, pautada em um entendimento. Eucana vai chegar lá e falar, Penina, você precisa comer, minha filha. O que está acontecendo, Ana? Você não está comendo. Ana, olha para mim, eu sou melhor do que 10 filhos, eu estou contigo, eu acredito, tu é a mulher da minha vida, eu te amo. Ela vai lá, come, ela sobe com um entendimento completamente diferente. Agora ela faz uma oração, Senhor, se o Senhor me der um homem varão, se o Senhor se atentar para a amargura do meu coração, homem varão, quando esse menino desmamar, eu vou entregar esse menino para ti, eu vou entregar esse menino para a tua casa, eu vou entregar esse menino para o teu propósito. Eu falei assim, Ana, eu estava esperando há anos essa oração. Eu precisava há anos disso aí. Tu quer um filho e a nação precisa de um profeta. Ponto, já está resolvido. Céu se conectou com terra e foi ser feita e vai ser feita a vontade de Deus na terra como já está projetada no céu. Samuel vai nascer a partir do momento que você tiver um entendimento divino que a vontade de Deus ela precisa ser estabelecida na sua vida, meu irmão. Jesus nos ensina que o ramo só frutifica quando estiver linkado à videira. Tu quer dar fruto sem raiz? Tu quer dar fruto num lugar seco?
Será que esse é o propósito de Deus para a nossa vida, irmão? Diga para a pessoa que está ao teu lado, diga, está na hora de você mudar a sua oração. Diga para ela, não é a oração do ansioso que Jesus quer ouvir. Diga para ela, é a oração dos íntimos. Por isso que eu falo, cuidado com a oração no tempo da tua aflição. Cuidado. Hoje, meu irmão, eu sou um homem. Às vezes eu estou assim, eu dirijo, né? Eu faço a rotinha ali, todo dia, às vezes eu fico rindo com Jesus, eu falo, Jesus, obrigado porque o Senhor não ouviu as minhas orações lá atrás. Nossa! Que oração de retardado. Porque, irmão, a pessoa que ela tem fome, o que ela quer? Ela só quer comer. A pessoa que está para ser despejada, qual ela quer? Ela só quer um lugar para morar. Sim ou não? Sim. Só que aí tem a minha necessidade e a minha vontade, sim ou não? Mas e qual é a vontade de Deus? Será que se eu estivesse vivendo a vontade de Deus, eu estaria passando necessidade? Ele nos ensina dizendo, olha para os lírios, olha para os pássaros, olha. Ele fala, olha, embora vocês sejam maus, aproveita e diga para o irmão que está do teu lado, eu não vou falar, eu vou te falar um negócio para você não esquecer nunca mais. Diga, tu é mau, cara. Diga para ele, tu é mau, tu é mau. É, nós somos mal, irmão, nós somos mal. E quem está dizendo isso? Não é o pastor, mas não, é Jesus. Tu é mau, embora você sendo mau, você sabe dar coisas boas a seus filhos. O que você acha que o Pai do céu vai fazer com vocês? Pastor, por que nós sofremos? Porque a Bíblia vai dizer que todo filho, ele só vai aprender obediência por aquilo que sofre. O sofrimento é a cinta de Deus para colocar juízo em você. A Bíblia vai dizer que Jesus aprendeu a obediência por aquilo. Por que ele não já veio pronto? Ele é Deus, irmão. Ele vai ter que aprender a sofrer agora para aprender a obedecer. É porque ele era o homem que veio a esse mundo apontar para a gente o caminho. Ele vai dizer, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom, eu venci. Se você continuar me seguindo, você também vai vencer. O problema é que quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente acha que a gente é autossuficiente. A gente já está pronto. João 15 está nos ensinando um fundamento, que permanecer em Cristo sempre vai ser o nosso ponto de partida. Não é eu convidar Jesus para ir lá. É eu colocar no meu coração que eu preciso permanecer com Ele aqui. A minha permanência na videira vai traduzir para o meu coração as palavras do Senhor. E isso vai começar a fazer com que eu seja uma árvore frutífera. Esse ambiente de permanecer não é apenas visitar a presença de Deus, mas é viver nela. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não visita. Na sombra do Onipotente, ele descansará. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Ó, multidão sobe. Agora a segunda pergunta é, quem permanecerá? Não é só sobre vir à igreja, o nosso desafio aqui é ser a igreja da segunda. É ser o sal da terra, é ser a luz do mundo. Mas será que nós estamos vivendo essa vida? Será que nós estamos fazendo no nosso dia a dia a oração que Deus ouve? Então o primeiro passo que eu preciso entender para mim desfrutar desse lugar, da oração que Deus ouve, eu preciso permanecer nesse lugar da presença de Deus, não visitar, mas habitar nesse lugar, fazer desse lugar a minha morada. Só assim então que eu serei uma árvore frutífera. O verdadeiro sentido da oração que Deus ouve vai nascer do Filho que está conectado à sua vontade. E que seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Não é um ramo que escolhe o fruto que quer dar. Ele apenas libera para que a vida da videira flua. Sim ou não? Sim, está lá. Eu não lembro onde é que está agora a parábola da figueira. Está na Bíblia. O viticultor que planta uma figueira no meio da videira. Quem já leu essa passagem? No meio, irmão, no centro ele plantou uma figueira.
E por 3 anos o dono vai lá, meu amigo, essa árvore aí, está inútil. Porque ela está ocupando a terra e ela não dá fruto. Irmão, ela estava plantada no mesmo lugar, onde dava nutrientes para a videira florescer. Uma terra boa, uma terra adubada. Uma terra onde todas as outras árvores que estavam em volta daquela figueira, elas floresciam, frutificavam e davam seu fruto. Só ela que não frutificava. Aí o viticultor vai dizer, não arranca ela não, deixa eu fazer um teste com ela. Deixa eu arrancar a areia, deixa eu botar as raízes dela à mostra, deixa eu jogar humus, esterco nas raízes, deixa eu nutrir as raízes. A interpretação que pode se dar para esse texto é que essa figueira ela não florescia porque talvez ela olhava para a tua volta e o que ela só enxergava? A videira. Aí ela olha a videira dando uva, ela quer dar o quê? Uva. Aí vem o conselho de mamãe que diz, para de andar pela cabeça dos outros porque tu não é piolho. Deixa João dar uva, você tem que dar figo, você tem que dar figueira, você é uma figueira, você tem que dar figo. Ela olha para a direita, o que ela vê? Uva. Ela olha para frente, o que ela vê? Uva. Ela olha para o outro lado, o que ela vê? Uva. Ela olha para trás, eu também quero dar uva. Não, você não é uma videira, você é uma figueira, você tem que dar figo. Por quê? Porque cada filho, ele vai gerar fruto segundo a sua espécie. Então nós somos a geração que queremos dar fruto de acordo com aquilo que nós pensamos. Não, irmão, nós vamos dar fruto mediante aquilo que nós estamos enxertados. Nós estamos enxertados na videira, então é a partir da videira que eu frutifico. Os meus frutos, eles vão ser exatamente aquilo que está linkado às minhas identidades, às minhas raízes. Então não é um ramo que escolhe o fruto que quer dar. Ele apenas deixa a vida da videira fluir, ele deixa Cristo fluir através dele, ele deixa Cristo fazer, ele deixa Cristo decidir, e a única coisa que ele está aí, vocês, vamos embora, eu quero frutificar, é para a tua honra, é para a tua glória, é para o seu nome ser glorificado, é para o seu nome ser bendito. Vou te falar uma coisa, irmão, Deus vai dar um fruto para você que você nunca provou, que você nunca experimentou. Então o nosso propósito aqui é deixar Jesus fluir, meu irmão. Eu estou falando por experiência própria, eu louvo a Deus todos os dias, porque Deus não ouviu as minhas orações. Hoje muita oração minha, eu falo, Deus, obrigado porque o Senhor não me ouviu. Porque se o Senhor tivesse me ouvido, Então diga para a pessoa aqui do lado, fala, eu vou te dar um conselho. Fala, existe alguém que sabe cuidar de você, muito melhor do que você. Não, irmão, a gente fala que a gente entregou a nossa vida para Jesus, a gente não entregou. Porque só entrega a vida para Jesus quem confia nele. Existem muitas coisas que nós ainda estamos pedindo que nos afasta de Deus. Ou talvez nós estamos pedindo algo parecido com o que Deus quer, mas com a intenção errada. Existem pessoas que querem subir no palco para pregar, mas sabe por que ele quer pregar? Porque ele quer ser famoso. Famoso aqui só tem um, irmão. É o grandão da Galileia. Aqui a gente diminui e ele cresce. É simples. É simples. Não é sobre você, não é sobre eu, não é sobre nós, irmãos, é sobre ele. Tudo deve ser para a honra e para a glória dele. A oração eficaz não é quando pedimos o que nós queremos, mas quando desejamos o que ele quer. É a oração que Jesus fez no Getsêmani. Seja feita a tua vontade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde que a vontade de Deus, ela acha espaço na sua vida? O meu pastor, ele fala algo muito verdadeiro, um fundamento. Ele fala, cara, a maioria de nós estamos indo para a igreja fazer uma oração, pedindo a Deus, para Deus abençoar aquilo que ele quer que a gente perca. Então existem muitas coisas que você ora, que Deus ele só vai concluir o propósito dele na sua vida quando você passar a perder aquilo que você está pedindo. Olha que complexo isso. Uau! Por quê? Porque a vontade de Deus, ela não tem espaço na sua vida. Dia após dia, negue-se a quem? Se você negar você mesmo, o que sobra, irmão? É doido isso, né? É aí que começa a vida de Jesus fluir em você. É aí que a gente volta para a imagem e semelhança. Diga para a pessoa, diga assim, quando Jesus invadir tua cena,
não vai ter espaço para mais nada. É só glória, irmão. Por isso que os 24, eles estão dizendo lá, os 24 ações, ele é santo. Eles não conseguem mudar, irmão, o disco, ó, santo, 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 santo. Quando alguém vê o céu, o que vai contemplar? Eu vejo que Deus, ele tem um poder, vai ganhar na Mega Sena, vai dar dinheiro. Não, eles, cara, eu estou vendo, e eu só consigo enxergar uma coisa, toda a terra está cheia da glória de Deus. Nesse lugar alguém vai dizer, uau, eu preciso confessar os meus pecados, porque eu quero tocar essa glória, eu quero ser tocado por essa glória, eu quero viver mediante essa glória, eu quero que essa glória, ela seja manifestada em mim. Como que essa glória está aqui? Eu não estou sendo conduzido por ela, meu amigo. É porque tu está muito ocupado querendo dar o fruto errado. É porque tu está muito ocupado querendo que Deus faça a sua vontade. E tudo que o céu quer é que a glória do Senhor, ela venha ser manifestada em nós, mediante a sua vontade. Então, para a vontade de Deus estabelecer na sua vida, a sua tem que sair de cena. Eu vou jogando, depois tu se vira com Deus, irmão, não tem nada a ver com isso. Eu vivo isso com a minha casa. Até hoje, a gente não quer sair disso nunca mais. Eu já falei para vocês que o dia que eu enxerguei na Bíblia, irmão, um fundamento, eu sou o cara que pede e pede mal. Eu não fui esse cara não, meu irmão, eu sou esse cara. Às vezes a minha esposa chega e me fala, amor, ora por um negócio aí, porque toda vez que você ora, Deus faz. E não é porque a gente, não, irmão, a gente é esterco. Uma vez eu caí na onda dela, fui orar pela nossa filha, eu também fui uma lapada. E foi bom. Porque eu não peço nada para Deus. Eu ainda continuo sem saber pedir. Isso me protege. Porque isso me mantém num lugar de dependência. Por isso que a Bíblia vai dizer que o reino dos céus é dos inocentes, é dos pequeninos. Por causa da inocência. Então você precisa entender que o verdadeiro sentido da oração não pode começar na sua necessidade. E aqui está o nosso maior erro. A nossa oração começa pela nossa necessidade e termina nela. Pastor, qual é a oração que Deus ouve? A oração que não é baseada na tua necessidade, mas no propósito eterno. E aqui eu estou te dando a chave para mudar a tua vida. O primeiro movimento que você precisa descobrir é o que Deus quer com você e através de você. Propósito. Pastor, onde que eu vou encontrar o meu propósito? Dentro do teu próprio depósito. Tudo que Deus vai te dar, tudo que você vai ser, tudo que você vai fazer, tudo que você vai ter, Deus já colocou aí dentro de você. Isso é bíblico, irmãos. Está aí dentro. O meu propósito é o meu próprio depósito. A Bíblia fala que a boca fala, o que o depósito está cheio. É só teu sonho, é só dinheiro, é só... Onde é que Deus encontra espaço? E vou te falar, irmão, Deus é espaçoso. Por isso que Ele não quer muito de você, Ele quer tudo. Então o verdadeiro sentido da verdadeira oração é uma oração que não começa na minha necessidade, mas começa no meu propósito. É Samuel, está lá. Nós lemos até o 10, foi isso? Até o 11, estão ligados, hein? O 12 vai dizer, aconteceu que permanecendo ela em oração diante do Senhor, Eli prestou atenção ao movimento de seus lábios. Ana falava em seu coração, seus lábios se moviam, mas não ouvia a sua voz, por isso Eli a considerou uma embriagada. Ele lhe disse, até quando você estará embriagada? Afasta-te de você esse vinho. Porém Ana respondeu, não, meu Senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Primeiro ela fala de uma amargura de alma, agora ela já está falando de uma outra jurisdição, uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Tenho estado derramando a minha alma diante do Senhor. Não considere a sua serva como uma filha de Belial, porque pela intensidade da minha ansiedade, da minha aflição, tenho falado até agora.
Então Eli lhe respondeu: vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda a solicitação que tu fizeste. E ela disse: que a tua serva ache graça diante dos seus olhos. Então a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste, ou seja, ela já estava gerando, ela já estava confiante na oração que ela fez. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e em seguida voltaram para casa em Ramá. Eucana coabitou com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou. Como uma oração muda tudo. Pastor, qual é o verdadeiro sentido da mensagem? Que a gente não sabe orar, nem eu nem você. Simples. A gente precisa aprender a orar. A gente precisa começar a treinar a oração de Jesus, a oração do Pai Nosso, fundamentar. O verso 20 vai ser lá, vai dizer: e aconteceu que após o tempo devido, Ana concedeu e deu à luz um filho, a quem chamou Samuel, por dizia: do Senhor o pedi. E a pergunta que eu vos faço, irmão: quando é que o seu Samuel vai nascer? O Samuel, ele só veio a esse plano quando Ana saiu da necessidade e conseguiu encontrar dentro desse sonho o caminho do propósito. Uma casa onde tinha um homem que estava sentado sobre uma cadeira, tentando atrapalhar o avivamento, tentando atrapalhar alguém de gerar, com a sua visão turva, onde já não havia mais revelação, a palavra já não era frequente, e esse homem quer parar um avivamento. Ô embriagada, filha de Belial! Mal sabia esse homem que essa mulher estava gerando algo sublime, e que aquilo que ela estava gerando ia tomar o lugar daquele homem. Diga para a pessoa que está do lado: você não está preparado para o que Deus vai fazer na sua vida. Diga, irmão, você é profeta. Diga, fala: você não tem noção. Diga: você não tem noção. Que no lugar onde você está, diga para ele que no lugar onde você está vergonhado, Deus vai te dar como governo. Isso é bíblico, irmãos. Porque se todos os milagres que Deus faz na nossa vida é para glorificar o nome dEle, pensa aí no tamanho disso que vai sair daí de dentro. Aí tu quer pensar raquítico. Você sabe que eu não sou muito de pregar isso não, né? Mas as minhas conversas com Deus saem essas coisas. Durante anos, Ana tinha um pedido legítimo: eu quero um filho. Durante anos o seu pedido não foi atendido. Olha que loucura. Mas a virada aconteceu quando ela fez um movimento: ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Eu não estou criando ele para a minha glória, mas para a sua. Eu não estou criando ele para o meu benefício, mas para a eternidade, é para a sua glória. Aí Deus vai lá e fala: Ana, negócio fechado. Samuel vai vir. Por que as nossas orações elas não são atendidas? Aonde que Deus Ele entra nessa sua oração? Quando que você vai entender que aquilo que Deus vai fazer na sua vida não pode parar em você? Não é sobre você. Tem que ser para a glória dEle. Desculpa, irmão, se não for assim, todos nós aqui estamos no lugar errado. A Bíblia diz: sem mim, nada podereis, o homem nunca terá nada. Simples. Quando que Deus ele vai ouvir a minha oração, pastor? Quando a minha oração estiver posicionada a servir o propósito eterno. Quer ganhar dinheiro? Comece a mudar em oração a tua geografia. Quer ser bem sucedido? Quem vai desfrutar disso aí contigo?
Oi, irmão, não tem dinheiro não, mas passa alguns trocados pela minha mão. E não para em mim. Nunca para, né, minha filha? Mas uma hora vai chegar. Calma. Irmão, o dinheiro chega, a gente tem um plano, tá? A bichinha faz os planos, aí quando chega e vem alguma coisa daqui da igreja, do instituto, eu olho para ela, ela fala, eu já perdi, eu já sei. Eu falo para ela, olha, eu nunca vi ninguém emprestar nada para Deus e ficar, entendeu? Ficar em déficit, não. Porque não é sobre nós, irmãos. Um dia já foi. Hoje a nossa vida tem sentido porque já não é mais sobre nós. Deus, Ele responde quando a nossa oração, ela começa a ter o fundamento de servir o propósito eterno. O céu vai responder às orações que vão se tornar semente no reino, vão frutificar, vão germinar, vão dar frutos. Samuel não foi apenas um filho para Ana, mas o profeta que conduziu Israel ao governo de Deus. Olha qual é a tua vontade e agora olha a vontade de Deus, vê quão distante uma anda da outra. Às vezes eu chego para pessoas no trabalho, ai pastor, eu queria tanto ganhar dinheiro, eu faço a pergunta, você vai ganhar dinheiro, tu vai fazer o quê? Eu vou comprar uma casa, depois eu vou para Disney, comprar um belo carro e depois eu vou investir para... É só isso. Não, você não tem um plano por dinheiro. Dinheiro é emocional. Dinheiro é moeda de troca. O dinheiro, ele está nesse plano para cumprimento de propósito. Então você não tem um propósito para as orações que você faz, irmão. Você tem desejos, que é completamente diferente. Hoje eu não falo assim, se o Senhor me der dinheiro, eu não falo isso, irmão, eu vou sem dinheiro. Esse menino fica doido comigo, pastor, você é maluco? Não, meu irmão, eu já estou entendendo algumas coisas. E a gente vai, o dinheiro para pagar não tem. E daqui a pouco aparece o dinheiro. E daqui a pouco surge o dinheiro. Esse cara é maluco. E na maluquice a gente está entendendo algumas coisas. Estamos entendendo como é que o dinheiro acontece. Nós estamos entendendo como Deus se move. Irmão, é bom demais estar nesse lugar, viu? Agora, se nós não fizéssemos isso, não tivéssemos coragem, talvez nós estávamos no mesmo lugarzinho lá atrás. Você precisa entender algumas coisas, irmãos. Que eu não me movo por circunstâncias, eu me movo pela palavra dele. Antes, irmãos, a gente só tinha uma palavra, a gente era maluco quando a gente falava algumas coisas. As pessoas ficavam olhando para mim assim, elas não diziam, mas o olhar delas, eu acho que o pastor está ficando meio pancado da cabeça. Hoje nós não só temos uma palavra, nós temos algumas coisas sendo concretizadas, irmãos. Nós temos algumas sementes que estão frutificando. Então algumas pessoas já olham e já falam assim, caramba, era uma pequena nuvenzinha, continua sendo uma pequena, do tamanho da palma de mão de homem, mas quem está em entendimento está dizendo, mas pode ficar tranquilo que esse é o sinal que vai descer chuva, meu amigo. Obrigado por ter me ajudado a pregar. Você quer pregar? Isso. É só o sinalzinho que a gente precisa, pode avisar lá que vai chover, porque o sinal está ali. Sabe, irmãos, a gente precisa começar a levar Jesus a sério. A Bíblia fala que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Nós estamos na presença de Deus e não queremos aprender nada com Ele. Nós só queremos ensinar como Ele tem que fazer. Aí você já dobra o seu joelho e fala assim, Jesus, eu vim orar. Lá no trabalho, manda aquele gestor embora. Está me perseguindo, mata ele. E se o Senhor quiser me honrar, me bota no lugar dele. Misericórdia, tem gente que ora assim, né? Né, Flávio? Tem gente que ora assim, né? Não, irmãos, teu lugar que Deus vai te colocar não vai prejudicar ninguém. Então você tem coragem, Jesus, que o Senhor me use para ser luz para Ele. Me ensina a amar Ele, está difícil, me ensina a amar Ele. Daqui a pouco esse mesmo cara que é o teu patrão, que tem um negócio contigo, ele vai te promover, irmão, vocês vão ser melhores amigos. Aí daqui a pouco ele está te ajudando na empresa, você está trazendo ele para Jesus. Daqui a pouco ele está na igreja contigo. Daqui a pouco ele está glorificando a Deus contigo. Daqui a pouco vocês se tornam melhores amigos. Não é eu dobrar os meus joelhos para ensinar Jesus o que Ele tem que fazer. É eu começar a perguntar, Jesus, o que o Senhor quer fazer na minha vida? Eu não sei o que o Senhor quer fazer. Me mostra e faça do jeito que o Senhor quiser. Nós ainda continuamos sem saber orar. Ana pediu um filho. Deus deu para ela um profeta.
A oração que Deus ouve não vai ser manifestada através do meu ego. Não vai ser manifestada através do meu orgulho. A oração que Deus ouve é uma oração que nasce nele e termina nele. Deus, eu quero participar de algo onde o seu nome vai ser glorificado. Não tem nada a ver comigo, só com o Senhor. Então, faça. Eu te prometo, eu não vou te atrapalhar. Eu só quero participar. Eu só quero viver na minha vida aquilo que o Senhor projetou para mim viver. Essa é a oração que Deus ouve. Abre aí Tiago 4:3 para mim. Um texto muito conhecido, um verso muito conhecido. Mas que parece que a gente esquece. Parece que a gente sofre com a síndrome da memória curta. Vamos ler um. Pensar aí para a gente orar. De onde surgem as guerras e contendas que há entre vocês? Vai pensando aí, guerras e contendas. Deixa eu abrir aqui as caixinhas das guerras e da contenda que eu tenho aqui dentro. Tu vai olhar para a tua direita, tem guerra, para frente. Olha, o pastor também tem guerra com o pastor. Umas guerrinhas. Olha aí, tudo aqui. Não provém dos prazeres que militam dentro da vossa carne? Então, primeiro as guerras que a gente luta aqui fora, elas começam primeiro aonde? Dentro. Se a sementinha aqui dentro é de guerra, tu acha que vai ser de paz aqui fora, irmão? Aqui fora só vai expressar o que nós carregamos dentro. Isso é fato. Porque daqui dentro brota. Bota para fora tudo que está dentro. Vocês cobiçam e nada conseguem obter. São invejosos e ambiciosos e não conseguem alcançar. Lutam e guerreiam e nada têm. Porque não pedem. Vocês pedem e não recebem. Porque pedem mal. E de uma maneira errada. Para gastar, esbanjar, desfrutar dos seus próprios prazeres. Repita isso comigo. Essa oração, Deus não ouve. Pergunta para a pessoa da live, pergunta para ela, quanto tempo que você está pedindo mal, irmão? Então, o que Tiago está nos atentando? Olha, você precisa começar a consertar o teu interior. Porque uma árvore se conhece pelos frutos. Não é sobre a movimentação que eu faço, é sobre a essência. Irmão, quantas pessoas abraçam outras sorrindo, mas por dentro quer matar? Quantas pessoas estão nesses lugares aprisionadas? E por que essas pessoas elas estão aprisionadas? Para pensar. Diga para a pessoa do outro lado, primeiro, antes de Deus mudar fora, Ele vai mudar dentro. Diga para ele, porque Deus dá graça aos humildes, mas abate os soberbos. Qual classe que tu tá, irmão? Então Deus não está preocupado com o que você está dizendo da boca para fora. Deus está preocupado com a essência que está brotando aí dentro de você. Com os nossos sentimentos facciosos. Então, como que Deus ele vai ouvir uma oração de alguém que está nessa condição e que ainda não transicionou a sua vida? Quando que nós iremos pedir mal?
porque é tudo sobre nós. A oração que nasce no propósito vai se tornar a resposta para muita gente, não somente para quem pediu. Resumindo, a oração que Deus ouve é aquela que eu quero que se manifeste em mim e que vai tocar em toda a comunidade. Essa é a oração que Deus ouve. E agora deixa eu te fazer uma pergunta, que tipo de oração que você anda fazendo? A oração que Deus ouve, ela é marcada com alguns fundamentos. Primeiro fundamento, intimidade. Intimidade só vai ser uma realidade de quem se manter fixo na videira. Segundo fundamento, entrega não é apenas pedir, mas oferecer de volta para Deus. Tudo que o Senhor me der é para o Senhor. Aí a gente pede para Deus dinheiro, mas na hora que é para abençoar o irmão, dizimar, ofertar, mudar a vida do ovo, da vida... É a oração de Davi, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito. A outra oração que ele vai dizer, outro fundamento que ele vai dizer, Senhor, eu fico lisonjeado de poder receber do Senhor e depois devolver para o Senhor de novo. Isso é honra. Aí o cara quer ter dinheiro, mas nem dizimar ele dizima, nem ofertar ele oferta, nem abençoar o próximo ele abençoa. Deus vai te dar dinheiro para quê, irmão? Pensa aí, se teu dinheiro vai fazer sentido para você. Pensa aí, irmão. Está na Bíblia. Nosso coração é esse, Jesus quer abençoar todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Todo mundo vai ser abençoado. Então o primeiro movimento é a intimidade. O segundo movimento é a entrega. A entrega não é apenas pedir, mas oferecer tudo que Ele nos deu de volta para Ele. Tudo começa nele, tudo termina nele. Tudo vem dele, tudo volta para Ele. Tem uma canção, aquela canção que eu esqueci o cantor, mas que diz que Deus não nos deve nada. Não tem uma canção dessa? Tu não lembra não? Eu ia cantar agora se você lembrasse. É uma canção de alguém que chega na presença de Deus lembrando dele, Senhor, tu não deves nada para mim. Não tem uma canção dessa? Tu que me apresentou essa canção, cara, TDAH. A Débora já até cantou essa canção aqui. TDAH também. Tudo vem de ti. Irmãos, isso é a versão da igreja de Jesus. Eu não vim aqui te pedir nada, sabe por quê? Porque na real tu não me deves nada. Tu já me deu muito mais do que eu mereço. Eu entendi que esse lugar não é um lugar para se pedir. Eu entendi que nesse lugar é onde nós iremos ofertar o nosso louvor, a nossa adoração, os nossos sacrifícios, diante daquele que já nos deu muito. O que mais que nós queremos tirar do nosso Senhor? Terceiro ponto, propósito. Tudo que o Senhor manifestar na nossa vida vai servir para o plano eterno. Eu estou dizendo para vocês os fundamentos da oração que Deus ouve. Primeiro, intimidade. Brota de quem permanece na videira. Segundo, entrega. Não é apenas pedir, mas devolver tudo aquilo que pediu de volta para o Senhor. Terceiro, propósito. Serve sempre ao plano eterno de Deus. E quarto, fé perseverante. Ana orou anos, mas não desistiu, até que fosse no tempo e na maneira de Deus. Não é que Deus não te ouve, é só que você está pedindo errado. É só que você ainda está com o entendimento errado. Deus não é insensível ao nosso choro. Mas Deus, Ele só tem um link. É com propósito. De verdade. O negócio de Deus não é com as nossas lágrimas. Deus não quer se comprometer com as nossas lágrimas, e não é porque Ele é ruim não, porque Ele já se comprometeu com um propósito. Deus, Ele é fiel à sua palavra.
Não a mim, a você, Ele é fiel à palavra dEle. Então nós entendemos muitas coisas erradas. Então não é sobre o Deus que não é sensível ao meu propósito. Não, ao meu choro. Não, Ele é fiel ao propósito que Ele estabeleceu para você. E sobre esse propósito Ele se manterá fiel. Então enquanto você estiver orando errado, você está atrasando o teu milagre. Teu ventre vai ser um ventre fechado e frutífero. Por que Ana recebeu Samuel? Porque seu pedido passou a refletir sobre a vontade do Pai. Quando permanecemos em Cristo e nas suas palavras, as palavras de Cristo permanecerão em nós. A nossa oração deixa de ser apenas um pedido e se torna uma resposta para Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, irmãos. Quantas coisas Deus está por fazer em Campo Grande? A pergunta que eu vos faço, aonde você se enquadra nela? Todos os dias nós estamos fazendo uma movimentação aqui. A igreja que deveria estar somando está sendo resistência. Além de você não querer ajudar Deus a cumprir o teu propósito, você quer criar resistência para que o propósito não seja concluído. Vamos pensar, irmão. Vamos pensar. Por quê? Porque nós achamos que tem que ser conforme a gente acha. Ô irmão, para Deus fazer alguma coisa na sua vida real, não vai ser do teu jeito. É assim que começa. Como que eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus? Quando a sua já saiu de cena. Ou seja, a gente fazer aquilo que a gente não quer fazer, mas nós estamos fazendo para cumprir As pessoas veem a gente pregando aqui em cima, irmão, eu não queria isso aqui para mim não. Eu prefiro pregar na mesa, eu prefiro pregar no individual. Porque para mim isso aqui, é óbvio, a gente reparte no coletivo. Mas aonde eu estou aqui com o Flávio aqui hoje, que trabalha comigo. Ele conhece, aí eu passo o dia inteiro pregando naquele escritório, irmão. Quando a gente se cruza, é café e Bíblia, né, Flávio? E tem dia que os meninos estão na escola, tem que buscar, meu Deus do céu, e estamos lá conversando de Bíblia, ele daquele, de lá, porque essa é a nossa movimentação, irmão. O que a gente está levando na nossa bagagem? Eu estou levando a minha necessidade, nada, eu quero levar o Cristo, meu irmão. Entendeu? Eu chego lá, abro a malinca que tem Jesus, meu amigo, bem-vindo! Aí você fala que você é pastor, não, eu sou cristão. Pastor é só um ofício. Eu exalo Jesus. Eu levo Jesus, eu quero que o Cristo seja revelado. Entende? Nós fazemos reunião lá de negócio. Aí esses dias eu testei, a última reunião, não foi? Fiquei quietinho. Acabou, vou ver se eles estão gostando mesmo. Eu defini, fui embora. Pastor, a palavra, eles estão esperando para dar a palavra, porque a gente não acaba a nossa reunião sem culto. É ou não é, Flávio? Aí eu vejo as mãozinhas, ó. Estão entendendo? Porque, irmão, qual é a verdadeira essência? É onde começa algo em Jesus e vai terminar em Jesus. Daqui a pouco eu vou fazer um apelo. Quem aqui quer aceitar Jesus aí? Irmão, é assim que Deus faz. O Elton já foi lá comigo, já levei o Elton lá. Agora estão pedindo culto, né, Flávio? Estão querendo culto agora. Glória a Deus. Glória a Deus. O que eu vou levar na minha bagagem? O Cristo. Eu arrumo os B.O. para Jesus terrível lá. Jesus, aí o Senhor, vai lá. Libere a palavra. Então o céu está para fazer muita coisa no teu trabalho, mas você só quer ganhar dinheiro ali, só quer... Sabe, irmão, você precisa acordar por dentro. Aonde que a vontade de Jesus, ela floresce em você? A palavra de Jesus, a vontade de Jesus, ela não tem que só passar por nós, ela tem que permanecer em nós. O que estou pedindo hoje tem valor eterno ou apenas momentâneo? É por um tempo ou é para a eternidade? Não se esqueça que Eclesiastes vai dizer que o Deus que nós adoramos, ele sempre se move para a eternidade. Então o processo de Jesus para contigo não é um contrato de negócio, é uma aliança genuína, perpétua e eterna, irmãos. Eu estou falando da oração que Deus ouve. Antes de orar, antes de pedir, antes de abrir a sua boca para falar alguma coisa com Ele, alinhe o seu coração com a sua palavra. Irmão, nós somos uma geração de igreja que já não se move por aquilo que está escrito. Aí a gente fica indo atrás de revelamento. Vou lá no profeta tal.
Que aquele homem tem uma... Abra a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. Por quê? Porque a igreja de Jesus, ela se contenta simplesmente em se mover por aquilo que está escrito. Transforme seus pedidos em instrumentos para a glória de Deus. Faça orações que, se respondidas, vão abençoar não só você, mas também os seus irmãos, e para se expressar a glorificação do reino de Deus. Então a pergunta que eu vos faço, irmão, qual é a oração que Deus ele ouve? Qual é a oração que Deus responde? Existe uma geração na Bíblia, Isaías capítulo 1, irmão, tem várias nações que passaram por isso. Isaías capítulo 1 é paulada. Ele começa dizendo assim: o boi conhece o seu possuidor. Alguém aqui sabe o que é uma jumenta? Olha o grau de comparação. E a jumenta conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. O meu povo não me entende. Aí ele vai fazer um diagnóstico da nação. Ele vai dizer: eles estão da cabeça aos pés com chagas, feridas podres. Embora elas foram colocadas taças, não tem cura. Ele continua dizendo: quando esse meu povo, ele levanta as suas mãos para adorar, eu escondo o meu rosto. E quando essa geração, eles levantam um clamor em oração, eu tapo os meus ouvidos. Eu já estou farto de os escutar, já não suporto mais. Por quê? Porque ele está falando de uma oração, de um clamor, de um pecador. De uma geração que está vivendo aprisionada na iniquidade. Aí vem-se o fundamento: esse povo me honra com os lábios, mas o coração podre. Não é essa a igreja que Jesus quer. Foi dessa igreja que Jesus veio nos libertar. Foi desse coração que Jesus veio nos purificar, nos lavar, nos curar e nos remir. Então qual é a estação da nossa vida? Pedir ou se arrepender? Pedir ou tentar, mediante a ajuda do teu Espírito, conhecer e se conectar com Jesus? Então eu te afirmo, irmão, que a oração que Deus costuma ouvir é a oração de alguém que está linkado com a sua vontade. Que é a oração de alguém que já entendeu o que Deus quer, irmão. E o dia que você entender o que Deus quiser, eu te afirmo, você não vai querer mais nada. Você não vai querer mais sair desse lugar. Então será que nós não estamos como o povo de Isaías? Orando, adorando, como se nada estivesse acontecendo, porém aprisionados, porém sem entendimento. Nós não podemos ser uma geração que só vai orar quando dá tudo errado, irmão. Essa pessoa não entendeu nada. Os filhos de Deus, eles estão orando sem cessar. Na palavra, eles estão meditando de dia, de noite. Como é que está a tua vida diante de Deus? Como é que estão as tuas orações? Na tua oração é só você que ganha ou é só você que perde? Não, eu perco e eu ganho. Cuidado com isso. Pastor, qual é a oração que eu ganho? Quando você perde. A Bíblia vai dizer que Jacó lutou com Deus e ganhou, sim ou não? Sim ou não? Você acha que ele ganhou? Porque um sai andando normal, o outro sai. Na realidade, Jacó só ganhou porque perdeu, irmão. Então, a verdadeira oração entendida e respondida é a oração que está aqui na presença do Senhor perdendo. Eu perco tudo. Eu só não quero perder a tua presença. Eu só não quero perder o altar. Eu só não quero perder a conexão. Ô irmão, quem tem Ele tem tudo.
Então não troque o tudo por nada. Nós começamos esse culto dizendo que não pode haver nada entre nós e o nosso Senhor. O dia que você conhecer Jesus de verdade, você vai ver realmente o que é vida. Convido você a ficar de pé comigo nessa noite.